A gente está quase finalizando a nossa série Santificados. Hoje é o penúltimo capítulo, semana que vem vai ser o último. E o que veio no meu coração para essa semana é que nós somos separados para algo maior. Quando a gente fala de sermos santificados, a gente está falando da gente ser separado. Então, hoje, nós somos separados para Deus e a gente está sendo transformado de glória em glória para a gente se parecer cada vez mais com Jesus. E hoje a gente vai falar sobre isso. Nós somos separados para algo maior. E o primeiro ponto, nós somos separados para uma vida de unidade. Unidade não quer dizer que todo mundo é igualzinho. Quer dizer que mesmo na nossa diferença, na nossa diversidade, a gente consegue andar no mesmo prumo, no mesmo padrão, na mesma direção, na mesma palavra. Não está cada um indo para o rumo. Tá? Com a direção da palavra de Deus e a gente está seguindo. E aí eu me lembrei de Jesus falando que a casa dividida ela não fica de pé. Então ela não subsiste. Um reino dividido, ele não continua. Imagina só dentro de casa. Se o Rafa agora ele quer fazer projetos e ele quer ir para um lado e eu quero ir para outro lado totalmente diferente. Não concordo com ele nas coisas. Ele quer fazer determinadas coisas na igreja, eu não quero. E ele vai para um lado e eu vou para o outro. E não concordo com ele, não tem concordância. A gente sabe, em Efésios, inclusive, fala sobre o relacionamento familiar do homem e da esposa, do homem ser o líder da casa, do homem amar a esposa como Cristo ama a igreja, e da esposa ser submissa. E a gente sabe o que está colocado aqui na palavra. Imagina só que na minha casa, daqui a pouco eu não honro mais o Rafa como líder da casa. Eu não concordo com ele, eu quero viver do meu jeito, do jeito que eu acho que eu penso. Começa a me desviar da verdade. Vocês acham que a minha casa vai ficar de pé se isso acontecer? Uma casa dividida, ela não subsiste. Eu quero falar para vocês, uma igreja, um corpo de Cristo dividido, imagina só, o corpo de Cristo sobre a face da terra somos nós. Jesus é o cabeça, é isso que a Bíblia fala, e nós somos corpo. Aí imagina só, a perna quer ir para a direita e a outra perna quer ir para a esquerda. Cada um quer ir para um rumo. A mão quer fazer uma coisa e a outra mão quer fazer outra. Vai conseguir chegar no alvo? Cada um querendo fazer uma coisa? Não. Por isso até que Deus institui uma liderança. Uma liderança no qual Deus dá a visão e a casa vai ir. E a igreja vai ir. É claro que a aliança ela tem que estar alinhada com a verdade. Então, quando a gente fala de unidade, a gente está falando de um povo que escolheu pegar a visão de Deus e andar nessa visão. Eu me lembro quando eu cheguei na Academia da Fé, eu era muito sentimento, sabe? Se tudo estava bom, eu estava bem. Se tudo estava ruim, meu mundo caiu. Tipo, estava tudo ruim. E eu comecei a entender que a minha vida... Comecei a entender com o pastor Hélio. Eu agradeço, sou muito grata a ele. Que a minha vida não era mais por sentimento. A minha vida agora era por fé. Naquilo que Deus diz, naquilo que está escrito. E é muito difícil, muitas vezes, a gente não aceitar o sentimento e a gente ficar com a verdade. Porque para nós, mulheres, o sentimento acaba sendo maior. Para os homens, a razão. Naturalmente, com algumas variações, acontece isso. E eu comecei a entender que meu estilo de vida não era mais pelo que eu estava sentindo, aquilo que eu achava, que eu pensava. Mas eu tinha que ter uma direção do alto para andar nessa direção. Eu comecei a entender que o estilo de vida era por fé. Eu falo que eu ainda não alcancei, não estou 100%, mas eu já estou muito melhor, já cresci muito do início que eu comecei a receber a palavra. E é isso, andar em unidade com Deus, nós precisamos. É o que Deus diz e eu ando. E a gente precisa andar em unidade como corpo de Cristo. Recentemente eu tive a oportunidade de ver num lugar onde havia uma divisão. Onde determinadas pessoas pensavam de um jeito e outras dentro de um corpo. E outras pensavam de outro jeito. E estava tendo ali uma divisão. Eu pensei, Senhor, não pode ficar assim. Porque se tiver essa divisão, esse racha, a igreja não prospera, o corpo não anda. E assim, e sabe que Jesus ainda orou por isso? Para que a gente tivesse unidade, o Rafa até falou sobre isso mais cedo. Jesus, ele orou pela unidade da igreja. É algo importante, a nossa unidade. Inclusive, em Gálatas, tem as obras da carne. E uma das obras da carne é facção, é divisão. E lembre-se que uma casa dividida não prospera, não fica de pé. Uma igreja dividida não prospera. Por isso, é tão importante você até conhecer aqui o nosso DNA, para onde a gente está indo, qual que é a direção de Deus, para que a gente possa ir juntos, seguir juntos na carreira de Deus. Então, na sua Bíblia aí, pega Efésios 4, você já deve estar aí aberto. Efésios 4, 3.
o apóstolo Paulo fala assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em nós. Tem uma direção aqui, gente, não são vários Espíritos, é o Espírito Santo. É Deus. Não são vários batismos em várias pessoas. É o batismo no nome de Jesus. É o batismo no Espírito Santo. Tem uma direção, não é aquilo que eu acho. Está aqui já, está na Bíblia para a gente. Tem uma direção para que a gente possa andar em unidade. Por isso que não diz respeito mais como nova criatura, aquilo que eu acho que pode ser que seja. Mas é aquilo que está escrito, aquilo que Deus diz. Então nós somos chamados a andar numa só esperança, na esperança do céu, na esperança celestial. Somos chamados a andar numa só fé. E aí, como costuma se falar, até eu e o Rafa a gente estava falando ontem, às vezes as pessoas falam assim, todos os caminhos levam a Deus. Não, é um só caminho, é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ponto. Ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. É nessa direção, é nessa unidade, nessa concordância que a gente tem que andar. Nós somos chamados para andar em unidade. E é que fala da unidade do Espírito. Você sabe que é o Espírito Santo que produz isso em nós? Sabe? Porque eu falei de diversidades entre nós, e vai ter. Nós somos diferentes uns dos outros. Mas o Espírito Santo, ele consegue fazer com que o nosso coração esteja aberto para o outro. E mesmo sendo de famílias diferentes, a gente consegue congregar, a gente consegue se abençoar, a gente consegue andar em amor. Vai ter arranhão? Sim, vai ter arranhão. O ferro afia o ferro. Vai ter problemas? Sim, vai ter problemas. Mas o Espírito Santo nos conduz para pedir perdão, para andar mais uma milha. É pelo Espírito Santo que a gente consegue andar nessa unidade. Por isso nós precisamos tanto dele. Eu trouxe aqui, a gente vai ler 3 passagens que falam justamente sobre a unidade. Eu quero colocar isso no seu coração. Unidade. Nós precisamos estar numa mesma visão, no mesmo propósito. Não é só, gente, não é só vir aqui no domingo, sentar, ouvir uma mensagem e voltar para casa. É mais do que isso. Chamados para algo maior. Tem uma visão que Deus deu para essa igreja. Se seu coração está com essa igreja, tem uma visão de Deus para você. E você sabe que se a gente junta para avançar, a gente avança mais. A gente vai mais longe. Quando você coloca a sua mão no arado junto, o negócio prospera muito mais, porque nós estamos em concordância. E aonde há concordância, há o poder de Deus. Lembra quando Pedro estava preso? A igreja estava unânime, orando. E as cadeias quebraram. E o anjo apareceu lá e ele foi liberto. A unidade, ela é tão importante. Aqui no nosso meio, a bênção do Senhor é derramada. Por isso que não dá para ficar em casa. Escolher ficar em casa era época de pandemia. Porque não tinha outro jeito. A pandemia acabou. Acabou, gente. Talvez hoje eu vou ficar na internet. Tá bom. Aconteceu alguma coisa muito grave, não deu? Beleza. Mas se você tem uma aliança com o Senhor, Deus te chama para congregar. E quando você decide estar em união, em unidade, há uma bênção específica. Há uma bênção do céu. É um chamado de Deus, sabe? Essa carta, para que a nova criatura, ela ande. Não com a visão distorcida, olhando para todo lugar, mas que tenha a visão em Cristo, do alvo e na direção que Ele dá. Então aqui, 1 Coríntios 1, no verso 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o apóstolo Paulo fala, imagina só o apóstolo Paulo chegando para você. Em nome de Jesus, eu suplico. É um negócio que é muito forte. É um negócio que é para entrar na cabeça e no coração e não desligar disso. É muito importante. Eu suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Para que não haja divisões entre vocês. E sim que todos estejam unidos num só pensamento e no só parecer. Mas que esse negócio de ficar unido num só pensamento, mas não pensa a mesma coisa que o meu irmão? É só a gente pensar o que a Bíblia pensa. Fica com os pensamentos de Deus, que a gente vai conseguir andar no mesmo pensamento. E para eu ficar com o pensamento de Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso saber o que Deus pensa. Então, conforme eu tenho o pensamento de Deus em mim, eu vou conseguir andar ainda mais em concordância com o outro, que também vai ter o pensamento de Deus. Conforme eu tenho o pensamento de Deus, vai ser rápido para perdoar, vai ser rápido para pedir perdão.
Então, aqui o apóstolo Paulo fez uma súplica. E aí, na igreja de Corinto, eles estavam andando em divisão. Tinha uns que falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de não sei quem. Estava tendo uma divisão, aí eu prefiro isso. O que você prefere? Você prefere aquilo que Jesus tem para você, amém? Você prefere a comida que ele vai dar para você. Porque na internet, a gente até consegue selecionar. Vou ouvir essa mensagem? Não, essa eu não quero, não. Mas quando você vem congregar, você não vai escolher. Você está aqui. Jesus está servindo o alimento. É esse alimento. Mas até na internet, seja sensível ao Espírito Santo para escolher aquilo que é necessário nesse tempo para você ouvir, para que você seja edificado. Então, a igreja de Corinto estava uma bagunça. Tinha facção, tinha divisão. Era um povo que andava no poder de Deus. Mas o caráter estava precisando ser transformado. Precisava andar em unidade. Então, outra passagem, Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, aqui está falando de um suportar, mas é aquele suportar assim, nossa, eu não suporto mais, não aguento mais aquela irmã. Nossa, mas ela não para de me mandar mensagem no WhatsApp. Isso acontece comigo. Aquelas mensagens, né? Não mensagens, gente, para mandar mensagem, sabe? Mas você sabe aquelas coisas que vão ficando meio, né? Enfim, você sabe o que eu estou falando. Aí, não é o suportar assim, não aguento mais. Não, é o suportar de dar um suporte para que o outro possa ser alavancado. A mensagem chata que está mandando, no lugar de ficar exausto, é de trazer um suporte para que a pessoa possa crescer. De mostrar para ela o que é bom. Esse é um suporte, é dentro da casa. Não é competição entre marido e mulher. É um suportando o outro, um encorajando o outro. Porque se tiver competição dentro da casa, vai cair. Porque um está contra o outro. Se é competição, um está querendo ganhar. Um vai ganhar, o outro vai perder. Mas se é um local onde os dois estão andando em unidade, os dois vão ganhar. A família toda vai ganhar. E aí que está falando de perdoar as queixas, porque todos nós vamos ter que perdoar algum momento, gente. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Então, se a gente se encontrar, algum momento pode dar ruim. E o que a gente vai fazer? Não olho mais na cara dela, não quero nem saber. Não, a gente vai se perdoar. Porque é assim que tem que ser. Porque imagina só se a gente não perdoasse. Não ia ter relacionamento. Porque todo mundo é imperfeito, todos nós estamos sendo construídos. E o próxima citação está em Coríntios também, 1 Coríntios 12:12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, olha só. Gente, o meu corpo é uma unidade só. Você está olhando para mim, está funcionando. Agora, imagina se meu corpo tivesse uma célula brigando de um órgão brigando com o outro. Se tivesse confusão. Estava funcionando meu corpo? Eu conseguiria estar aqui? E se um órgão falasse assim, eu não quero mais funcionar, parou, cansei, e o coração? Não, cansei de ficar batendo. Dá muito trabalho esse coração que fica batendo. Imagina, se o coração para de bater. Vai ter que ir para o UTI, vai ter que fazer um transplante. Assim é como nós, como o corpo de Cristo. Nós somos chamados para andar em unidade. E somos chamados para uma função nesse corpo. Tem muita gente que está sobrecarregado, porque tem pessoas que não se levantaram para fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Qual é a sua chamada no corpo de Cristo? Aquilo que você foi chamado para fazer é maravilhoso, porque se encaixa com quem Deus fez, com quem você é. E não tem outro lugar de maior alegria do que cumprimento de propósito. Não tem outro lugar de maior alegria quando a gente descobre o amor de Deus e se posiciona para viver aquilo que Ele tem para a gente. Então, nós somos um corpo e somos chamados para andar em unidade. Eu estava ouvindo uma mensagem essa semana e quando eu ouvi, eu falei assim, gente, tem tudo a ver com o que eu vou falar. E foi muito assim, muito forte. Então, estou citando aquilo que eu ouvi do apóstolo Djalma, e eu quero trazer para a gente. Está na passagem de Neemias. O Rafa já pregou uma série sobre Neemias. E o que aconteceu? Neemias foi chamado para reconstruir os muros. Estava uma situação muito difícil, o povo estava sofrido, e ele foi para lá. Ele respondeu a algo e foi reconstruir. E foi facinho? Não teve problema nenhum, Neemias. Foi, nossa, construiu um muro assim, foi belezinha. Não, teve adversidade. De diversos lados, o inimigo tentou paralisar a reconstrução dos muros. O povo se mobilizou,
O povo seguiu a direção de Deus, mas teve desafios. E eu achei essa passagem muito legal e tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre unidade. Então, Neemias 4, do verso 19 ao 20. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. E nós estamos espalhados ou separados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Então está falando aqui de uma obra. Eles já tinham conseguido construir grande parte da muralha. E eles estavam nessa construção, tendo Sambalat e Tobias atormentando. E aí tinha gente que trabalhava, de um lado da mão tinha espada e do outro lado a ferramenta para a construção do muro. Então é época de combate, não é época de ficar de bobeira não. É época de estar ali fazendo o que Deus chamou para fazer. E eles estavam nesse posicionamento, reconstruindo, e já tinham feito muitas coisas. Gente, a gente já fez muita coisa aqui em Ribeirão Preto, certo? A gente já fez, a gente pode olhar e falar, nossa, quantas coisas a gente já viveu, já fez. Mas eu quero te falar, Deus está nos chamando para essa unidade, para que a gente possa fazer mais. Para que seja além daquilo que a gente tem visto e vivido. E aí, olha só, grande e extensa é a obra. E é de fato, a obra de Deus é grande e extensa. Para construir, reconstruir aquelas muralhas, é muita coisa para fazer. Para a gente fazer acontecer a visão de Deus, é muita coisa. Porque Deus, Ele quer vir com tudo que Ele tem para salvar o povo, para inundar o povo com a palavra, para trazer transformação. Ele é grande e extensa a obra. E aí, o que estava acontecendo ali? O povo estava separado, espalhado. Estava o povo trabalhando, mas estava cada um fazendo o seu, cada um na sua. Está na hora da gente fazer, mas fazer conectado. Em unidade. Não é, se vira lá o pessoal que está na mídia que eles já sabem fazer, que eu posso te ajudar. Não, o pessoal do louvor não precisa de nada, não. Sabe que a água que o Somar coloca para eles aqui é fundamental? Essa água que está aqui para mim é fundamental. Nós somos um corpo. E a gente está trabalhando junto, porque a obra é extensa. E tem muita gente que vai ser impactado pelo poder de Deus. E aí, o que Neemias falou assim? Quando a trombeta soar, no lugar que vocês estiverem, vocês vêm e se reúnam com a gente. E eu comecei a pensar, Senhor, quando é que essa trombeta soa para a gente? Eu vou te falar, nos encontros de domingo é a trombeta soando. A gente tem encontro domingo de manhã e domingo à noite. É a trombeta soando. Vem para cá. Vem para cá. E o nosso Deus lutará por nós. Quartas-feiras, nas nossas orações, é a trombeta. Vem orar. Vem orar. E o nosso Deus lutará por nós. Os encontros da conexão vem participar de uma comunhão que é maior. Vem orar junto. Vem receber a palavra. Vem sair do seu isolamento. Vem se doar, vem para suportar alguém. E o nosso Deus lutará por nós. A Atos, os nossos encontros na segunda, de edificação, de crescimento, de ensino da palavra, é o soar da trombeta falando, vem para cá, vem se edificar, vem crescer. E o nosso Deus lutará por nós. Nada que a gente faz aqui é porque a gente quer fazer para conquistar algo naturalmente. A gente faz porque Deus nos chamou para fazer. E juntos o nosso Deus lutará por nós. E aí Deus ordena a bênção onde a gente está. Unidade. Quando a gente se une no mesmo propósito, no mesmo coração para orar por alguém. E o nosso Deus luta por nós. Eu me lembro agora de um missionário lá na Turquia. Que ele era americano, ele estava lá na época. E ele foi preso. Não porque estava fazendo alguma coisa errada, por perseguição. E a igreja se uniu para orar no mundo. E a igreja orou. E sabe que ele poderia ter morrido lá? Ele poderia ter sido morto? Por causa da lei deles lá, podia ter matado ele. E ele foi liberto. E ele voltou para o país dele. Uma igreja estava unida orando. E sabe, o que a gente vê é que hoje a gente chegou num estilo de vida em que a gente tem muita coisa para fazer. Você tem que trabalhar, você tem que cuidar de filho, eu sei. Você tem que fazer muita coisa. E todas essas coisas têm sugando, tirado de nós aquilo que é o essencial. A gente quer lutar sozinho no trabalho, a gente quer lutar sozinho para ter um casamento maravilhoso, a gente quer lutar sozinho para ser feliz, a gente quer lutar sozinho para criar os filhos, mas Deus fala, anda em unidade. Fica junto, recebe a palavra
E Ele lutará por nós. E a gente está querendo vencer batalhas espirituais de forma natural. Você não consegue dar um murro na cara do inferno e vai ficar livre com ele. Ficar livre dele. Você consegue estar na palavra, em Cristo, se enchendo dele, recebendo do seu irmão, porque se nós somos corpo, é para um operar na vida do outro. Não é só o pastor que é chamado para abençoar, não, você é chamado para abençoar quem está do seu lado. Em você tem vida, tem palavra de vida eterna. E aí a gente quer vencer algo natural, algo espiritual com a mão. Não. Batalhas espirituais, a gente vence no reino do Espírito. É com as armas que Deus dá para a gente. A trombeta está tocando, você tem ouvido? E você sabe, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. O que eu percebo, eu não estou falando isso para vocês porque eu sou a esposa do pastor. Porque a minha vida de entrega a Deus vem antes de eu casar com o Rafa. Porque quando eu ainda trabalhava secularmente, eu dava aula no Rio, e eu tinha tudo, eu tinha um compromisso com Deus antes de ser integralmente para o ministério. Então eu posso falar com autoridade no sentido que eu cumpria isso antes de ser integralmente para o ministério. Às vezes a gente faz tudo e deixa a igreja por último. Ah, não, mas é família, é Deus, família, trabalho. A igreja pode ficar por último. E a unidade? Eu vou conquistar como? Dentro da minha casa? E aí, você sabe o que eu percebo muitas vezes? A gente chega aqui no encontro cansado. Porque já fez inúmeras coisas e chega com sono e cansado. E que hora que vai receber a palavra de Deus? Com que coração, com que mente que vai receber a verdade? E a gente quer vencer as batalhas espirituais assim, estando despreparado. E o inferno está pronto para roubar aquilo que é direito seu. A gente tem que estar com o coração entregue. Eu vou congregar hoje, eu vou para aquele lugar e eu vou ser abençoado, e mais do que isso, eu vou abençoar. Ali Deus lutará, não só por mim, mas é por nós. Porque lembra que a oração é Pai Nosso, é para nós, não é só para mim. Então eu decido, mesmo tendo diferença com alguém, mesmo alguém tendo me ferido, mesmo alguém tendo me decepcionado, eu decido congregar. E lá Deus lutará por mim. Deus lutará por nós. Não dá para deixar Deus em último lugar. Não dá. Porque senão os problemas da vida vão nos tragar. E a gente vai andar apático. Como robô. E o que o inferno quer fazer é que a gente ande como robô, como marionete na mão dele. E sabe o que ele faz? Ele dá prazeres pra gente. Fica com isso aqui pra você. Ah, isso aqui você pode ficar, não vou te tirar não. E a gente fica satisfeito com aquilo ali. Dá uma certa alegria, um conforto. Ah, mas o que é um conforto, uma alegria do inferno, enquanto a gente tem delícias perpétuas com o Senhor? Escolha ao Senhor e ouça a trombeta tocando. O congregar não é algo a mais na minha agenda, que eu tenho, que eu vou, só se der certo. Se der tudo certo no domingo eu consigo congregar. Não! É algo muito importante para Deus. Porque a Bíblia diz para a gente não deixar de congregar. E se é muito importante para Deus, é importante para mim. Eu valorizo isso. Ah, Polly, mas às vezes eu chego no culto e parece que nada acontece. Você não vive por sentimento? Você não vive por aquilo que você está vendo? Se você está se entregando, algo está acontecendo. O Espírito Santo está ministrando no seu coração. Cadeias estão caindo. Deus está fazendo milagres. Nós não vivemos por aquilo que sentimos. Ah, mas na hora do louvor eu não sinto nada. Não vivemos por aquilo que sentimos, vivemos porque cremos. Nós viemos para quê? Para adorar a Deus? Então adore a Deus. Ah, não gosto da música. Adore a Deus. A música é para exaltar a Deus. E as nossas letras estão tudo em linha com a palavra de Deus. Então, se você não está sentindo nada, pelo menos cante a música, porque na música você está abrindo a sua boca para declarar a verdade. Você sabe, gente, que imagina só, quando o povo junta todo mundo adorando a Deus, aquela adoração extravagante, Senhor, vem e inunda, está todo mundo assim, unidade, Deus vem com tudo. Ali fala de um povo separado, espalhado. Não pode acontecer isso com a gente. Se você se sente assim, que você está espalhado, que você está sozinho, vem falar com a gente. A gente vai conversar com você, a gente vai falar sobre um grupo de conexão, onde você vai ser cuidado, onde você vai poder ministrar também sobre a vida de outras pessoas. Não se sinta espalhado, porque nesse lugar é onde o inferno encontra a gente e derruba. Na solidão é onde o inferno faz uma cama de derrota para a gente.
Congregar é muito importante. É o que a gente via na igreja de Atos. E os pequenos grupos também, porque eles se reuniam de casa em casa. Nossa, mas eu vou ter que ir para casa do irmão? Vai lá. Experimenta. Vai numa conexão e experimenta. Experimenta. Esteja com o coração aberto para viver aquilo que Deus tem para você. O diabo quer te separar, isolar, desanimar, deixar você decepcionado, frustrado e amargurado. Rompa hoje com os laços do inferno. Não deixe ele te colocar nesse lugar de frustração e de amargura, de solidão. Então vamos lá para João 17. João 17, 20. Então Jesus ora assim: eu não peço somente por eles, por aqueles que estavam ali, pelos judeus, por aquele presente momento, mas eu peço também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então, aqui está falando de mim e de você. Ele está pedindo por mim e por você, porque hoje a gente está aqui e a gente crê nele. A fim de que todos sejam um. A oração de Jesus seja a resposta de oração de Jesus. Como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na unidade da igreja, o mundo vê que Jesus é real. Então, nós somos chamados para andar em unidade. E se tem algo que você precisa resolver com alguém, resolva. A nova criatura anda em perdão. A nova criatura anda em amor. Dói muitas vezes passar debaixo da porta? Sim. Mas obedecer a palavra é saúde para o nosso corpo. Então, o segundo ponto, nós somos separados para um propósito. Eu não vou ler tudo aqui, que não vai dar tempo, mas você pode dedicar seu tempo aí em Efésios, vamos lá, vou voltar para Efésios 4. Na Atos, a gente tem justamente uma matéria que fala sobre os dons ministeriais. A gente não vai focar aqui nisso, tá? Na Atos, você, no segundo ano, pode acompanhar. Eu também não vou ler tudo. Em casa, você pode ler Efésios 4, do 10 ao 16. Aqui está falando de Jesus, ele conceder dons aos homens. Então, não vou ler, você pode ler em casa, Efésios 4, tá? Do 10 ao 16. E aí, aqui fala de Jesus conceder dons aos homens. Dons da graça. Não é um negócio que eu compro. Eu quero um dom, Senhor. Está aqui 10 mil reais, por favor, me dê. Não. Ele dá. E a gente precisa abraçar esse dom. E tem dons que nós chamamos de dons ministeriais, que são 5. Que Jesus concede a algumas pessoas. Nem todo mundo tem os 5 dons ministeriais. Mas todo mundo aqui tem um ministério. Todo mundo é chamado, por exemplo, ao Ministério da Reconciliação. Todo mundo é chamado para a grande comissão. Isso não dá para escolher. Então, tem os 5 dons ministeriais. Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. 5 dons ministeriais. E esses 5 dons ministeriais, o que é falado aqui em Efésio, eles servem para fazer a gente crescer. Olha que, você pode dar graças a Deus por esses dons? Essas pessoas escolhidas para Deus, que vai fazer a gente crescer? Para a gente não ser mais menino, levado pelo vento de qualquer doutrina, levado pela astúcia de Satanás. Levado pelo vento de qualquer doutrina é assim: acredita nisso aqui, Deus pode ser bom. Não, pode ser que Deus é bom, não sei. Deus cura, não sei se cura ou não cura. Fica desbaratinado, não sei o que eu acredito. Os 5 dons ministeriais vêm para edificar o corpo de Cristo, para que não seja induzido ao erro. E todos nós precisamos crescer. E você sabe que esses 5 dons ministeriais, eles também nos ensinam a ser como eles. Porque, por exemplo, o evangelista é aquele que é apaixonado pelos perdidos. Ele facinho, cumpre essa chamada do ir e pregar para os perdidos. E aí, o que ele faz? Ele coloca fogo no nosso coração e ensina a gente a ser esses reconciliadores. Então, os 5 dons ministeriais, Deus presenteou a igreja para a gente crescer. São dons. Pode ser que você não esteja nesses 5 dons ministeriais, mas há outros dons em você para que você abençoe a vida de outras pessoas. E aqui eu quero enfatizar o fato de que Deus constitui pessoas para atuarem no corpo de Cristo de formas diferentes. É todo mundo aqui braço? É todo mundo pé? Se fosse todo mundo pé, que corpo esquisito era esse? Era só de pé?
Cada um é chamado numa área específica. Eu não fui chamado para cantar, por exemplo. A Gabi e o Rafa foram. Você foi chamado para quê? Use os dons que você tem para abençoar o corpo de Cristo e para ir sobre a face da terra e levar Jesus para as outras pessoas. Então, nem todos têm os dons ministeriais, mas todos somos chamados para servir a Deus. Amém? E aí, olha só, o que os 5 dons ministeriais vão ajudar a gente como nova criatura, para a gente viver? O que a gente precisa? Ser edificado. A gente precisa ser edificado, crescer. A gente precisa andar em, olha de novo, unidade. Os 5 dons. Quando o Rafa está aqui ministrando como mestre, como pastor, ele está nos levando a andar em unidade. A série, a grande comissão, nos leva como igreja para ir num propósito, numa unidade. Vamos embora abençoar quem está perdido? Então, para a gente crescer na unidade da fé, de quem é Jesus, por exemplo. Para a gente alcançar o conhecimento do Filho, de Jesus. Para a gente alcançar a maturidade. Quem quer ser bebê o resto da vida, gente? Mimimi, crente mimimi? Ninguém quer. Imagina, a gente olha para o Daniel e a gente ama ele, né? Bebezinho, tão bonitinho, passa rápido, já vai fazer 2 anos. Mas a gente não quer que o Daniel fique o resto da vida. Tem uma hora que ele vai precisar avançar. Tem uma hora que ele vai para a faculdade, que ele vai tomar suas próprias decisões. E assim é Deus conosco. Ele vai dando uma plataforma para que a gente seja crente espiritual e não carnal. Então, os dons ministeriais para a gente servem para quê? Para que a gente chegue na maturidade. Eu quero te falar, honre as pessoas que estão nesses dons ministeriais, porque Deus colocou na sua vida para te abençoar. E honre também as pessoas que servem a Deus e esse serviço chega até a sua vida. Isso é para te abençoar. Os dons ministeriais também servem para que a gente não seja levado, como eu já falei, pelo vento de qualquer doutrina. E também para que a gente siga a verdade em amor. Não é seguir a verdade de qualquer jeito. Porque você sabe, a gente pode seguir a verdade com orgulho no coração? Ah, eu sei. Eu sei que está escrito assim, eu sei, eu sou o sabe tudo. Eu sou o sabe tudo. Não é nesse lugar. A gente conhece a verdade e anda na verdade em amor e em humildade. Então, nós somos chamados para servir. Somos chamados para andar em unidade, somos chamados para um propósito. E tem propósitos, chamadas de Deus, que são gerais. A gente fala sobre isso na Atos, que é para todo mundo junto na igreja. A gente abençoar as pessoas para levar o evangelho da reconciliação é para todo mundo. Mas tem coisa que é específico, Max, que Deus te chamou para fazer, que é seu. É aquele osso que é seu, que você vai pegar e vai fazer com tudo. E eu não posso fazer com você, porque Deus te chamou desse tempo para isso. Tem algo que é seu e eu não quero chegar diante de Deus e falar: ah, Senhor, eu não fiz isso que o Senhor me chamou para fazer, me desculpa. Tudo bem, eu vou estar no céu. Mas eu quero agradar o meu Senhor. Eu quero viver para aquilo que Ele me chamou para fazer. E aí uma frase. Essa aqui era do outro ponto que eu esqueci. Então, vou falar, tá? Mas é do outro ponto. Podemos estar próximos fisicamente, mas longe de visão e de coração. Na reconstrução do muro, a gente pode até estar próximo, mas longe de coração. E andar em unidade e andar em um propósito é a gente estar junto, de coração e em visão. Então a frase: se estamos alheios ao que Deus está fazendo na igreja, não estamos sendo treinados para maturidade. Se a gente não está nem aí, o que Deus está fazendo? O que Deus me chamou para fazer? Quem são os 5 dons ministeriais? Nem sei. O que Deus está me chamando nesse tempo? Não estamos sendo treinados para maturidade. E eu quero te falar, aonde nós somos mais impactados por esses dons ministeriais que nos fazem crescer? Na igreja. Não tem outro lugar. Onde você tem acesso dentro da sua casa aos 5 dons ministeriais? Tem um apóstolo, um mestre, um evangelista, um pastor e um profeta? Esqueci do profeta, ó, tão importante. Tem tudo isso dentro da sua casa? Não tem. Aonde você é mais impactado, treinado para a maturidade, para crescer, para avançar? Dentro da igreja. Amém? E aí, para finalizar, último ponto, nós somos chamados para andar em amor. Efésios 5. Esse a gente vai ler, que é curtinho. Somos chamados, então, para andar em unidade,
para cumprirmos um propósito. Nesse propósito é incluso servir a Deus. E somos chamados para andar em amor. Essa tem que ser a nossa marca, gente. Efésios 5, 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o que está falando é a gente ser imitador de Deus. Como o quê? Filhos. Fica a dica para a gente andar em amor. Está aqui já. Você já é filho amado. Se você é filho amado, então você pode amar. Ah, mas é difícil amar fulano. Mas Deus te capacita, porque o próprio amor dele já está em você. Então, nós somos chamados, como novas criaturas, a vivermos em amor. E o amor, gente, é muito mais do que dizer. Está incluso em palavras o amor. Mas é mais que isso. O amor é muito mais que sentir. Sim, às vezes eu vou ter aquela sensação boa, o sentimento vem. Mas é muito mais que isso. Amor é uma decisão de andar naquilo que Deus já me revelou, me mostrou, daquilo que Deus já tem para mim. É uma decisão, é igual casamento. A gente já ouviu muito isso. Ah, mas eu já não sinto mais amor por fulano, não sinto mais amor pela minha esposa, não sinto mais amor pelo meu marido. Tá, você está agindo com base no sentimento. E o sentimento, ele varia conforme aquilo que ocupa a nossa mente e o nosso coração. O sentimento varia, mas a decisão de continuar na palavra de Deus, pronto. Mesmo que não tenha sentimento, é isso que a gente é chamado para fazer. Ainda que você não tenha um bom sentimento com alguém, Deus te capacita a extravasar amor. Deus te capacita a recomeçar. Você pode não sentir, mas se você tem uma palavra de Deus e você decide andar pela fé, é isso que vai sair de você, amor. E então João 13, do 34 ao 35, um novo mandamento lhes dou. Qual é esse mandamento? Nossa, é muito diferente? Não, é o que já estava escrito antes. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Em Gálatas, tem uma passagem que fala assim, vocês estão se devorando. Os Gálatas estavam lá, não, tá feio o negócio. Vocês estão se devorando, o negócio está feio. Não pode haver isso entre a gente. Então, se tem algo que está começando a ficar ruim, resolve logo. Não chega no ponto de devorar. Resolve logo. Não deixa ficar grande, porque senão fica mais difícil. Não que Deus não possa resolver uma situação muito difícil. Sabe, talvez você precise se reconciliar com alguém da sua família, que você não fala há muito tempo. Talvez você precise passar debaixo da porta, chegar e pedir perdão. Mas me perdoa, porque eu fiz aquilo naquele dia. Sabe, eu estou aqui para demonstrar meu amor por você, porque Deus me amou, então eu posso te amar. Gente, não dá. Eu me lembro que quando eu estava recebendo a palavra de Deus, e algo confrontou meu coração. Porque o meu relacionamento com meu pai não tinha sido dos melhores. Eu não quero denegrir a imagem do meu pai, mas os comportamentos dele não foram aprováveis. Ao ponto de quase matar a minha mãe mesmo, na situação em que ele chegou. Então, eu cheguei num ponto de que minha avó falava isso. Antes da palavra entrar no meu coração, minha avó falava assim, a solução para a nossa vida, a paz para a nossa vida é seu pai morrer. Eu peguei aquilo para o meu coração. Eu falei, se meu pai morrer, resolve os nossos problemas. Só que chegou um momento em que a palavra começou a entrar no meu coração. Eu entendi que meu pai morrer não é a solução, porque se ele morresse desse jeito, ele ia para o inferno. Eu comecei a entender que eu precisava orar. E mais, eu precisava ir lá e pedir perdão para ele. Mas, naturalmente, foi meu pai que quase matou minha mãe. E fez tanta coisa ruim pra gente. Mas sabe o que aconteceu? Em algum momento eu deixei de honrar o meu pai. E a Bíblia fala pra gente honrar pai e mãe. Não se eles são maravilhosos, mas diz pra gente honrar. Eu fui lá. E isso me confrontava. Porque como é que eu sou cristã e eu vivo a palavra de Deus e eu tenho essa situação? Eu precisava resolver. O Espírito Santo estava me falando sobre isso. A primeira vez que eu fui lá em Goiás, eu não consegui. Mas na segunda, todas as coisas cooperaram. E eu consegui chegar nesse ponto de chegar para o meu pai e pedir perdão para ele. E ele estava com as portas abertas. Depois as portas se fecharam, porque infelizmente ele ainda serve o diabo. Eu posso falar isso com toda certeza. Ainda. Mas eu oro para que, nem que seja no último segundo, ele decida por Jesus. Mas eu precisei ir lá. Porque não adianta eu falar que eu sou cristã. Ah, que lindo. Você vai na igreja domingo? Ah, você vai na igreja quarta-feira? Vai na igreja quinta-feira? Mas é isso, sua situação com seu pai, como que tá? Eu fui lá. Da minha parte, eu fiz até agora tudo que o Senhor me dirigiu. Inclusive para o nosso casamento. Eu fui até lá, levei o convite. Ele não quis, nem receber.
Começou a xingar, fez um monte de coisa. Ele não quis. Mas palavra de salvação chegou até ele. Ele não quis. Mas na minha parte, eu posso dormir, colocar a minha cabecinha no travesseiro e falar: Senhor, eu tenho feito o que o Senhor me chamou para fazer. Então faça. Se o Senhor está te chamando para fazer, faça. Se o Senhor traz alguém à sua memória, e aí até fala de ofertas, dízimos e ofertas. Se você sabe que alguém tem algo contra você, não é nem assim, sabe, que você fez. Não, se você sabe que alguém tem algo contra você, alguém ficou frustrado com você. E às vezes você nem fez, assim, porque você queria nem é nada. Você vai lá e resolve. E você sabe que quando a gente resolve isso, a gente está criando um caminho para a gente andar em unidade. É tempo da gente consertar, fechar as brechas, sabe? Abençoar a vida de outras pessoas. Tem tantas pessoas feridas e elas ferem porque elas estão feridas. Mas não é assim mais com a gente, porque Jesus, ele tem nos renovado. Porque Jesus nos salvou, ele nos tirou de um lamaçal. Porque nós somos tão amados que hoje nós podemos amar. Amém? Se coloca de pé, por favor. Amar não é um mero sentimento. É uma atitude tomada. É uma decisão que nós temos. Decisão. Decisão de perdoar. Decisão de amar o outro, ainda tendo levado uma bofetada na cara. Decidir. Não levar para casa o desgosto, a frustração no coração. Decisão. Então, para finalizar, andar em unidade, ser edificado, servir e andar em amor. Assim deve viver a nova criatura. E quando a gente se dispõe para viver isso, é tão maravilhoso, porque a gente desfruta do melhor de Deus. A gente consegue andar em paz, sabe? Sabendo que a gente está sendo parecido com Jesus. E é tão bom ser um pedacinho de Jesus na terra. É tão bom poder abençoar alguém com o bom perfume de Cristo que está em nós. Sabe, tem coisas que são difíceis na sua vida hoje, atitudes que você precisa tomar. Mas decida pela verdade, Deus vai honrar você. Honre ao Senhor, que a honra dele vai vir sobre você. E no lugar da vergonha, vem a dupla honra. Senhor, nós te agradecemos.